Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que Deus abençoe a nossa aula e vamos começar. Pessoal, nós vamos retomar o conceito dos pronomes pessoais, tá? Faremos uma revisão, eu passarei alguns exercícios e nós vamos discutindo é, durante o bimestre. Tudo bem? Pessoal, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que têm a função de sujeito. Olha só, dentro do discurso, são é, aqueles que farão a ação do discurso, tudo bem? Aqueles que têm a sua participação ativa no discurso. Olha só, e aqui eu coloco para vocês a tabelinha dos pronomes pessoais do caso reto. Lembrando que eu tenho uma tabelinha dos pronomes pessoais do caso reto na página 50. Olha aqui, eu coloco o exemplo. Desculpa, senhores. Eu coloco o exemplo aqui do pronome pessoal do caso reto no discurso, tá? Como que funciona, certo? Pessoal, dentro dos pronomes pessoais, eu tenho os retos e tenho os oblíquos. Dentro dos pronomes oblíquos, eu tenho um outro subgrupo, tá? Dos átonos e dos tônicos, certo? Primeiro, vamos entender qual é a função do pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto, ele tem a função de sujeito do discurso, certo? E o pronome pessoal do caso oblíquo, ele é complemento do discurso, tudo bem? Então, eu tenho no pronome pessoal do caso reto, sujeito, e o pronome pessoal do caso oblíquo, complemento. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, até coloco para vocês aqui, ó, que o pronome pessoal oblíquo são aqueles que se referem às pessoas do discurso, tendo função de complemento e não de sujeito, tá? O sujeito sempre será o pronome pessoal do caso reto. Perfeito? Vamos dar continuidade? Como eu havia dito para vocês, os pronomes pessoais oblíquos, eles são divididos, tá? Eles podem ser oblíquos tônicos. O que são os pronomes pessoais oblíquos tônicos? São aqueles que são acompanhados por preposição. Olha só, você comprou esta blusa para mim. Olha só o pronome pessoal oblíquo tônico aqui e olha a preposição que o antecede, tá? Isso faz com que o pronome seja tônico. Tudo bem, senhores? Olha só, professor, e esses adendos aí, essas observações, objeto indireto e adjunto adverbial. Nos próximos bimestres, nós entraremos nesses conceitos, tá? Só coloquei aqui para que vocês saibam que em outros momentos, esses pronomes, eles terão outras possibilidades de classificação, classificações, certo? Então, vamos lá, só isso. Nesse momento, nós estamos preocupados com os pronomes pessoais, tudo bem? Olha só, os pronomes pessoais átomos, ao contrário dos tônicos, eles não necessitam de uma preposição para estabelecer a sua relação no discurso, tudo bem? Olha aqui o exemplo que eu coloco para vocês. Ele te contou tudo. Olha só, pronome pessoal átono aqui, sem a necessidade de uma preposição estabelecendo o sentido completo na oração, tá? Tranquilo, senhores? Vamos lá, vamos na continuidade. Pessoal, agora nós temos os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento têm como finalidade estabelecer os títulos e ou qualidades das pessoas a quem nos dirigimos, a quem nós direcionamos a nossa fala, tá? Tanto uma relação de respeito com uma relação de hierarquia, certo? Então, os pronomes de tratamento, eles estabelecem essa função, tanto de respeito como de hierarquia, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado quando eu me aproprio de um pronome de tratamento, porque eu tenho que levar em consideração o momento do discurso. Tá? Se eu estou falando direto com a pessoa, tá? Eu vou usar a segunda pessoa do discurso para que eu me direcione a quem eu falo.
certo? Se eu estou falando sobre a pessoa, eu tenho que tomar cuidado, porque aí eu preciso me apropriar da terceira pessoa do discurso para que estabeleça essa relação sobre quem se fala. Como ficaria isso na prática? Olha só, falando diretamente com a pessoa, eu utilizo o pronome vossa. Falando sobre a pessoa, eu utilizo o aqui no caso um pronome possessivo, né, na terceira pessoa, sua. Tudo bem? Ah, professor, nós não entramos ainda nos pronomes possessivos. Né? Entramos sim, e isso aqui nós estamos fazendo uma revisão. Tudo bem, senhores? E aqui eu tenho os pronomes possessivos. Qual a função do pronome possessivo, tá? Para que serve o pronome possessivo? O pronome possessivo serve para marcar que algo que aquela pessoa, o objeto a que se refere é do falante ou é do sujeito do sujeito do discurso, tudo bem? Olha só como eu coloco aqui para vocês. Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso. Então, tá? Então, o pronome possessivo ele vai estabelecer essa relação de posse dentro do discurso, dentre as pessoas do discurso. Tem aqui alguns exemplos, olha só. Os meus amigos chegaram, olha, os meus amigos, não são quaisquer amigos, são os meus, tá? Então, ele vai estabelecer essa relação de posse dentro do discurso. Tudo bem, senhores, tranquilo até aqui. Pessoal, aqui, é, qual é a finalidade aqui? Apresentar para vocês que todos os pronomes até agora que nós trabalhamos, eles têm a necessidade, perdão, senhores, todos os pronomes até agora que nós trabalhamos, eles têm a necessidade de serem demarcados e ou classificados ou caracterizados com as pessoas do discurso, tá? Que estabelece também o gênero e um número, certo? Dentro desse discurso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando na primeira pessoa, eu estou falando na segunda pessoa, eu estou falando na terceira pessoa desse discurso. Porque eu não posso misturá-los, entendeu? Se eu começo o meu discurso utilizando a primeira pessoa e eu preciso ali utilizar um pronome oblíquo ou utilizar um pronome de tratamento ou utilizar um pronome possessivo, todos eles têm que acompanhar essa pessoa do discurso. Eu não posso estabelecer começar com como começar o discurso na primeira pessoa e variar aí os demais pronomes. Eu tenho que estabelecer uma concordância, tenho que estabelecer um acordo, uma harmonia. Tudo bem? Olha só. Como eu havia dito para vocês, todo o conteúdo está presente na apostila. E eu coloquei aqui a tabelinha da página 57 para que vocês possam estudar e tirar as dúvidas também. Certo? E aqui eu coloco a relação que eu havia dito para vocês. Olha só. Eu inicio com a primeira pessoa, ou o pronome possessivo, primeira pessoa, segunda pessoa, pronome possessivo, segunda pessoa, e assim sucessivamente. Tá? Tudo bonitinho aqui, tudo exemplificado, os slides de vocês. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Não, eu não podia deixar vocês assim sentindo falta das atividades que eu normalmente encaminho para casa, tá? Então o que eu fiz? Eu selecionei algumas atividades que vocês precisarão realizar durante esse período que nós estamos distantes, tá? É até bom que assim a gente vai matando um pouquinho da saudade, né? Que a gente tem de nos encontrarmos, de fazer as lições de casa do professor, o xizinho lá no caderninho quadriculado, tudo isso bonitinho, tudo bem? Então eu coloquei aqui alguns exercícios que já são do conhecimento de vocês na elaboração. E observe como o professor é mau, ó, ele já coloca
a definição e a regrinha de utilização dos pronomes, certo? Dos pronomes, para que você possa elaborar o exercício, certo? Tranquilo? Então vamos lá, a mesma coisa aqui. E aí, ao final, eu tenho uma surpresinha para vocês. Cadê? Tudo isso aqui é atividade, vocês precisarão realizar. E aí eu deixo um vídeo para vocês, tá no YouTube, mas é um áudio. E aí eu peço para que vocês analisem uma coisa aqui, ó. Por que na passagem bíblica de João, em que Jesus fala aos fiéis, aparece o pronome vosso no seu discurso? Ou seja, olha como eu sou mal, eu pedi a análise e já dei a resposta no próprio enunciado. Ai, que professor mal, né? Incrível. E eu coloquei aqui, eu coloquei a observação, não coloquei a segunda observação. Todo o conteúdo está na apostila e a observação que eu quero destacar aqui é que não é para você responder é porque sim, porque é legal, é porque é bonitinho. Não. Você vai estabelecer uma explicação. Você vai convencer o seu leitor da sua resposta. Tudo bem, senhores? Então, por hoje é isso aqui e eu espero encontrá-los em breve. Um abraço para todos. Até mais.